Então vamos agora para uma aplicaçãozinha mais robusta. Deixa eu pegar aqui também. Cadê? Calculadora. Aí agora aqui. Deixa eu abrir aqui essa aplicação. Agora sim. Aí talvez vai cobrir bastante aí que vocês tinham comentado. Então vamos lá. Primeira coisa, só revisitar agora que a gente deu uma modificada aqui nessa minha aplicação. Ela é a mesma de quem viu o último aí. Então o que ele é? Eu tenho uma conta, tá? Uma conta bancária. Essa conta é o core da minha aplicação, ou né, o regra de negócio aí, o business que a gente fala. E ele, para fazer essas operações, ele depende, porque quando cai a condição nele, não é responsabilidade dele salvar no banco de dados. Ele vai passar para alguém e falar, mano, salva aí, ou me dá o objeto aí, ou faz tal coisa aí. E para eu criar esse baixo acoplamento, então eu reescrevi um pouco a aplicação, depois eu subo ela para o GitHub. Reescrevendo ela, o que eu fiz? Já cumpri aqueles detalhes. Então já transformamos ela em interface, eu uso o banco de dados e ela segue um pouquinho ali na sua essência. Então a outra separação que eu fiz também foi sugestão da última vez que a gente trocou ideia, foi ao invés de eu cuspir ali string simples, eu criei uma entidade ou um objeto que vai representar meu extrato. Então eu tenho uma tabela onde eu vou guardar meu extrato. Então, em resumo aqui, a aplicação ela está bem na sua essência. Vamos rodar ela aqui só para a gente relembrar. E aí a gente vê dois cenários, que é o do fake e o do mock. Então, se eu rodar a aplicação, tá lá. Aplicação, então, saldo, né? Se eu vier aqui em 2, sacar 200, ele vai sacar. Se eu vier aqui no 4, ele vai listar aqui que houve um saque. Se eu fizer aqui um depósito de algum valor e for lá no 4, ele vai. Então, ele vai fazer essas operações aqui pra gente. Eu vou dar um stop, sair só para apresentar um pouquinho do código da estrutura que mudou. Então, como é que ficou? A gente tem aqui um banco de dados mesmo, tá? O banco de dados eu estou utilizando um SQLite para simplificar. Então, ou seja, quando eu vou chamar a minha classe de serviço, eu vou chamar a minha classe de serviço, por exemplo, que eu vou criar uma conta, eu chamo um repositório e esse repositório esse repositório mesmo, ó, ele está salvando no banco de dados. Então, ele usa, aí no caso eu estou usando o Entity Framework, então está simulando efetivamente eu estou usando o banco de dados. Então quando eu rodei minha aplicação, se porventura, por exemplo, eu subir essa aplicação, deixa eu só tirar esse cara aqui, mandar rodar, a gente vai ver que as informações estão persistindo. Ó. Então se eu der um 4 aqui para poder listar o meu extrato, vamos dar uma listada no meu extrato, ó, tá lá todas as últimas operações que foram feitas. Então simula aí o banco mesmo, beleza? Bom, como a gente falou, primeiro, aí vamos por etapa agora, já que a gente está falando de um caso real mesmo, tá? Agora a gente está tentando tratar um caso mais comum dentro das empresas. Então, o primeiro problema a primeira dificuldade para teste unitário, a gente conseguiu tirar, que é o quê? A dependência. A minha aplicação, ela tem uma dependência com o banco de dados. Mas eu tirei essa dependência do banco de dados de que forma? Criando e isolando aí ou fazendo polimorfismo com as interfaces. Então eu separei em interface, então eu recebo uma implementação e sem tempo de execução. Beleza, minha aplicação funciona, não era a ideia não estava com problema no funcionamento dela, mas no problema em simular. E aí, quando a gente fala então de mock, o mock é usar uma técnica para substituir uma dependência. Então vamos primeiro, coisa comum muitas vezes das pessoas trabalharem, para a gente justificar de novo agora o mock dentro do projeto e não de forma isolada, que a gente só viu como instância o mock, como chama, que é o seguinte, ó. Aqui eu criei então uma conta, tá? Repositório fake. Como basta eu implementar uma interface, eu implementei a interface e fiz a minha lógica de forma mais simples possível. Então o que eu fiz aqui? Criei uma lista que representa a conta, então em memória eu vou salvando nessa lista e eu vou ter um comportamento como se fosse de um banco de dados. Eu criei aqui um dictionary também para representar com chave e valor, como também representasse uma tabela para mim. Então eu vou guardando uma lista de extratos, uma vez que eu passo o CPF aqui eu consigo restaurar essa coisa, ou seja, eu consegui atender as condições de criar um mock, né? Então, para cada... Aí qual que é um problema desse fake aqui? Que ele é legal, né? Mas qual que é um problema dele? Se agora eu tiver que fazer condições aqui,
eu vou ter que duplicar esses fake. Imagina agora eu fazendo o seguinte cenário. Vamos ver aqui um fake. Vou criar um fake exception, onde eu desenho agora toda uma implementação, exception, toda uma implementação que vai atender meu cenário. Por quê? Imagina se eu quero aqui, igual agora, criar uma conta. Puta, eu vou simular que isso aqui deu um exception. Então eu vou fazer aqui throw, new, exception, sei lá, exception, CPF vazio, quebra de constraints. Olha o que acontece quando a gente usa essa abordagem, que ela, de novo, ela não está errada, mas o trabalho que eu tenho. Toda vez que eu quero simular ações do banco de dados, eu acabo fazendo essa implementação tudo na minha classe que vai representar aquela simulação. Porque eu não tenho mais a flexibilidade, como o mock tem lá para mim no setup, de simplesmente modificar uma implementação ou modificar o comportamento dela. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que vir na minha classe de interfaces, nas minhas implementações das interfaces que são fake. Então, por exemplo, esse teste aqui totalmente válido, tá? Então, repara que a gente tem um teste unitário aqui. Aí, só para trazer talvez novos conceitos aqui da questão de teste unitário utilizando o NUnit, eu tenho uma classe de setup, que assim que eu inicializo, ela é como se fosse um construtor de uma classe. Ela é a primeira a ser chamada. Então, o que eu fiz aqui, ó? E falei o seguinte, ó, cria uma instância do meu repositório fake, e lá dentro eu tenho um cenário criado, cria uma instância do meu repositório extrato bancário fake, e quando eu chamar o meu conta bancário serviço, né, que é o que importa aqui para mim, eu passei essas duas implementações. Então, beleza. Aqui o que a gente tem? A gente tem um mock. Eu criei um mock, eu criei classes de fake que vão representar esses meus objetos. Então, por exemplo, né, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu só vou rodar os testes unitários para a gente focar mais na parte do mock lá. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma conta, tá lá. Ó. Então, eu vou agora chamar a minha operação de criar conta e ela vai chamar a minha implementação. Então, se eu vier aqui, se eu mandar rodar, cadê aqui? No debug. F11, F10. O que vai acontecer? Se eu olhar no construtor da minha classe de serviço, ela recebeu. Ela está aqui, ó, ela recebeu uma implementação da conta fake. Então, legal, é acho que foi até o... Caramba, esqueci o nome do maluco. Tinha falado que eles usam fake, né? E o principal, tentar diferenciar. Fakes não tem problema. A dificuldade com fake imagina que agora aqui o que está acontecendo? Ó, eu chamei essa minha implementação fake. Então eu vou dar um F10. Cadê? F10, F10. F10, F11 para entrar dentro dela. Tá aqui. O meu fake implementa isso. Aí vem aquela pergunta. E se eu quisesse agora criar uma simulação onde na hora que executar essa minha condição aqui, ele caísse naquela condição de lançar uma exceção? Olha o trabalho que eu ia ter. Então a gente já fez o primeiro passo, que foi implementar uma classe fake que vai representar aquele método. Lógico, a gente poderia aqui, com poder de desenvolvimento, fazer novas manobras, mas não deixaria de ser mais trabalhoso que usar um framework. E quando eu fosse rodar o meu teste, eu faria isso, ó, new fake exception. Beleza, então já quer dizer o seguinte, primeiro, esse teste eu tenho que manter, não vou jogar ele fora. Então eu teria até, imagina a quantidade de escrita de classes fake que representaria para mim essa condição de uma classe, né, simular um determinado cenário, e para eu simular outros cenários, a trabalheira que eu nem ia ter. Então se eu mando rodar esse teste aqui de novo, a gente cairia naquele outro cenário. Espera aí, F11, F10, 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 F11, F10, tá aqui. Eu cairia mais, e aí eu vou escrevendo. Cada cenário que eu pensar vai ser uma classe fake que eu vou precisar construir. Então essa seria a dificuldade que a gente tem. Aí, se tratando do mock, então revisitar, a gente tem então uma implementação onde ela usa banco de dados, e só para a gente ter uma ideia aqui, como é que eu simularia ali nas condições de banco de dados. Então, vamos vir aqui, deixa eu só pegar para a gente simplificar aqui. Então, eu vou adicionar agora o nosso projeto de mock.
Então, vou vir aqui. Opa, não, mock helper, né? Cadê o mock? Aqui. Então, vou instalar a minha lib. Aceitar. Vamos só fechar tudo pra gente... Então agora vamos criar uma nova classe. Deixa eu usar o mesmo teste, que eu consigo aproveitar trechos de código para a gente dar uma adiantada. Então vou vir aqui, adicionar, nova classe. Beleza, então criamos uma classe de teste. Deixa eu só dar o nome dela de teste. Vou colocar aqui que ela é uma test fixture. Beleza, pronto. Agora a gente vai criar nossas implementações. Então vamos lá. Para essas nossas implementações, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, então também para simplificar, porque não tem ganho nenhum, é só digitação de código aqui. Eu vou criar campos privados, né? Vamos importar esse cara aqui. Eu vou criar campos privados. Opa, não terminei de instalar. Acho que eu instalei no outro projeto. Depois eu dou um remover dele. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl V maroto aqui. Então, beleza. Ó, criei campus privado. Importei esse cara aqui agora. Criei campus privado. Por quê? Assim eu torno reaproveitável, tá? Outro ponto que vamos fazer. Construir aqui, né, um cara de setup. O que isso ganha? Imagina isso aqui de forma simplificada. É como se fosse um construtor. Como essa classe ela não é inicializada, não tem método main, esse cara aqui ele é o primeiro cara a se chamar. Então, normalmente dá o nome dele de setup também. E aí, uma vez tendo esse atributo, ele inicializa. Beleza. Agora, eu vou criar os meus mock. Se a gente olhar aqui, vamos pular lado a lado esse cara aqui, cadê? Não está diferente do que a gente tinha implementado. Ó, porque, o que eu fiz? Nesse cenário aqui, eu instanciei o meu método, tá? Passando as minhas classes fake. Agora eu vou fazer o que a gente falou, meio que a receitinha de bolo ali do mock. Toda vez que eu for criar, né, uma instância que eu preciso, eu vou criar a partir da classe de mock, que é uma classe tipada que ele recebe o seu construtor. Então, perdão, seu construtor não. O seu tipo genérico, que é a sua interface. Então, eu vou criar aqui, ó, conta bancário repositório mock igual a new mock. E aí eu vou fazer passando a minha interface. Mais uma vez, não me importa a implementação. O que eu quero do mock é justamente isso. Criar cenário, criar coisas que vão simular as condições que eu espero. E quais condições? Qualquer uma que eu imaginar agora dentro do meu banco de dados. Então eu vou criar aqui, vou agora copiar os demais só para simplificar a minha vida. Então, ó, criei um mock que vai representar a minha conta bancária. Criei um mock que vai representar o meu extrato. Como vai ser essas operações é o que a gente vai simular agora. Outro ponto que eu vou fazer, eu vou instanciar então essa classe de serviço, passando os meus mocks. Então tá aqui, ó. Lá na minha conta de serviço, opa, deixa eu copiar o resto aqui, né? Lá na minha conta de serviço, eu vou dizer o seguinte, ó, você vai receber um objeto, aí lembrando, tá, né? Se eu passar esse cara aqui, esse cara não é o objeto, ele não é meu objeto, ele é um wrapper, um mock, por isso que eu tenho que chamar o ponto object aqui. Agora, beleza, agora eu já tenho uma conta de serviço que ela não está preocupada com implementações. Então, quando eu chamar aqui esse método, aí agora entra, o que eu quero fazer a partir daqui, ó. Quando essas condições aqui, elas, vamos colocar até um var, conta saved aqui, igual return conta saved, ó. Então, quando isso aqui acontecer, eu quero testar isso, eu quero testar isso, eu quero validar isso, eu quero testar isso. Só que o que eu não quero é estar acoplado nisso. Eu quero dizer o seguinte, ó, o primeiro cenário, quando eu criar uma conta, devolve uma conta.
O segundo cenário, quando eu criar uma conta, devolve um exception. Terceiro cenário, quando eu criar uma conta, devolve um erro, um exception de constraint. Então, o que eu quero é não estar acoplado ao comportamento, porque senão, se eu agora me amarrar a esse comportamento, eu perco a flexibilidade de entender como a minha aplicação se comportaria dados cenários que eu espero, né? Ou dados cenários que veio um dia acontecer. Então, a partir de agora, eu começo a escrever os meus testes. Então, também para simplificar, vamos pegar aqui esse trecho de código e a gente detalha esse trecho de código, senão o negócio vai ficar muito extenso. Ó, então, vamos lá. Segue a ideia de teste unitário, ela continua. Então, o que a gente tem aqui agora? Usando dois frameworks. O NUnit, que ele simplesmente faz uma validação, né, do que eu espero, ou seja, o teste de aceitação. Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu teste, que inclui essa linha, eu só dei um Enter aqui para ficar bem desacoplado. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma conta qualquer. Ó. Então, criei uma conta com esse CPF, criei uma conta com isso aqui, criei uma conta com isso aqui. O que eu falei aqui? Falei, olha, prepara o seguinte. Dado uma condição de qualquer coisa que for passado para criar conta, e de fato, ó, o meu método criar conta aqui do meu operação, ele chama o criar conta do meu repositório. Até os nomes aqui ficou meio ambíguo, né? Depois próxima versão eu vou mudar isso aqui. Para subir lá para o GitHub, acho que fica mais claro. Então, o que aconteceu? Legal, quando eu chamar ele, não importa a conta que vai ser criada, né? Não importa essa instância aqui. Me importa o quê? A simulação ou o comportamento dele. E o comportamento dele vai ser retornar uma classe dessa forma aqui. Então, eu falo, ó, dada essa condição, me retorna essa classe. Agora eu tenho vários testes aqui para poder validar, né? Eu poderia fazer um assert not null, um ar equals, então o CPF aqui é igual ao que eu esperava mesmo, o resultado do saldo foi... Ah, mas poxa, que besteira isso aí. Ok, imagina num cenário onde eu entro numa empresa, e não sei se já passaram por isso, lá no banco de dados, tinha uma... Como é que chama essa porra no banco? Oh, meu Deus. Puta, eu não lembro, cara. Mas são scripts de banco, juro que sumiu a mente aqui agora. São scripts de banco que o cara aplicava alguma coisa. Ou seja, eu passei uma coisa e veio aquela pergunta e fala, caramba, mas por que o banco não está retornando? Então eu estou simulando o seguinte, ó. Dadas as condições que eu te passei, eu espero isso. Não espero nada diferente. Eu espero esses valores aqui. Beleza, então, né, se a gente mandar rodar esse teste aqui, eu vou ter esse teste executado. Executado com sucesso, né? Vou ter o teste lá com sucesso. Outro cenário que eu posso fazer também, poderia fazer aqui, e aí só para a gente focar sempre em banco, ó, poderia testar que a gente ia cair só em teste unitário, se eu passar um CPF, ele vai cair aqui, então a gente ia cair nessas condições aqui, simplesmente sempre como é que fala aqui? Em teste de negócio. A gente quer testar banco, então vamos pegar uma de banco aqui, deixa eu pegar uma em que eu faço o banco retornar um exception. E aí eu já abro para tirar, para a gente ver se tem algum ponto aqui para simular. Então vamos vir aqui, vou lá no meu teste. Opa, agora é o seguinte, ó. Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um saque, né? Onde eu tenho aqui um CPF inválido. Então, como é que é o CPF inválido? Se retornar vazio do banco para mim, ou seja, o banco não tem aquele cara cadastrado. E aí, acho que foi até você, Ana, que certa vez falou, pô, é que eu queria só retornar verdadeiro ou falso do banco. E essa é a ideia. Tá vendo que numa condição, ó, eu tô forçando o banco a ter aquele comportamento, mas eu não tô me conectando no banco, eu não tô usando o banco propriamente dito. E aqui é um exemplo. Não me importa banco, eu disse o seguinte, não me importa o que passa, tá? Eu poderia ter feito aqui um it, is any, string... Ó, não me importa qual CPF que passa. O que me importa é o resultado. Então, nesse caso, vou manter esse teste no CPF maluco mesmo. E eu tô falando o seguinte, ó, dado esse CPF, eu quero que você retorne vazio. Aí, o que vai acontecer com retornar vazio? A minha classe é quem vai tratar isso. Nesse caso, ela simplesmente retorna exception, tá? Por isso que a gente tô fazendo aqui, ó, ele vai me retornar exception, eu engulo essa exception. Mas eu trataria exception, então... O meu comportamento aqui é garantir que o banco simule uma condição que eu quero. E qual que é a condição? Ele vai retornar vazio e como eu não estou tratando aqui nada, né? Deveria estar
fazendo um tratamento ali, isso é legal. O teste unitário já me começa a mostrar e fala, cara, mas como assim, né? O banco vai te retornar vazio e você vai simplesmente lançar a exceção? Então, eu vou vir aqui, vou dar um executar em debug. A gente vai cair lá na nossa implementação, ó, caímos na nossa implementação. Aí vem F10, ó, fiz uma consulta no banco. O que o banco me retornou? Vazio. Eu tô calculando, né? Tô fazendo a operação de dizer, olha, se for vazio, eu vou falar, cara, a conta não existe, então não tenho o que fazer. E aí eu caio nessa condição aqui do minha conta vazia.